Alô galera, tudo bem com vocês? Passando aqui para mais um pequeno ensinamento. Hoje vou falar mais uma vez um tema que entre nós católicos não tem discussão, né? Mas entre os nossos irmãos evangélicos tem sobre a cruz do nosso Senhor Jesus. Tão temida, né? No meio evangélico, tão desprezada, né? Por quê? A gente pode entender isso, né? O que a gente pode entender da cruz, né? O cristão quando apresenta a cruz, ele está mostrando que a cruz tem muito significado, né? Todo quem estudou sobre a cruz sabe que significa a Trindade, significa ter um significado, né? Do cristão. A cruz tem muitos significados e entre eles o Dom Adair José nos ensina, o bispo de Formosa, que a cruz também é sinal para aqueles que usam que a vitória não foi o homem, a vitória foi de Deus, né? O homem Deus, Cristo Jesus, que padeceu na cruz por nós, não é verdade? Mas tem muitos, né? Significado a cruz. Vamos ler um pouquinho aqui o que Santo Tomás de Aquino deixou sobre a cruz para nós passar alguns textos bíblicos, uma pequena apologética para vocês fazerem em casa. Agradeço os inscritos no meu canal, as curtidas do último vídeo. Vamos estudar mais, meu povo. Vamos pegar mais a Bíblia, vamos ter mais vontade de seguir a Jesus de fato, como ele fala, se me amas, né? Segue os meus mandamentos, né? Jesus nos deixou mandamentos para seguir, né? Vamos estudar mais a fundo a fé católica, não é verdade? Santo Tomás de Aquino, escrevendo sobre a cruz, ele colocou: primeiramente, porque a morte de cruz, como diz São Tomás de Aquino, é a mais cruel de todas as mortes. É uma morte de esparmo, acompanhada de uma dor suma e prolongada. Nas outras penas dispõe a natureza que, ainda que longas e profundas, sejam todavia toleráveis, e quando insuportável, breves. A pena de morrer, sendo a maior de todas as penas, é a mais breve. Ele dá uma explicação um pouco sobre a morte aqui. Mas o que é estar crucificado sobre si mesmo? Uma dor incomparável pelas cruéis feridas que lhe causam os cravos nas partes mais sensíveis, nervosas e sensíveis, quais são as mãos e os pés. Sofre uma dor prolongada, porque não morre de um golpe, como quem é ferido por uma espada ou sufocado no laço, mas vai perdendo a vida, pouco a pouco, e quase gota a gota, até que todo o sangue tenha esvaziado das veias. Olha o que Santo Tomás de Aquino explica sobre a cruz. É uma morte prolongada. Ele dá um resumo aqui sobre a morte, né, em si, que ela é temida, né? Todo homem teme a morte, né? Mas temos que enfrentá-la como nosso Senhor enfrentou, né? Mas a morte de cruz é uma morte muito cruel. A gente, quem morreu na cruz, como nosso Senhor Jesus Cristo, o seu próprio corpo pesa sobre si, né? É um peso insuportável. As partes sensíveis, aquelas que esvazeiam mais sangue, as que são perfuradas, as mãos e os pés. E aquela quantidade de sangue, ela começa a ser gotejante e gotejante. E é uma morte muito sofrida, né? Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo, ele pegou sobre si os nossos pecados, né? Para que ele vencesse todos eles, não é verdade? O que a Bíblia fala sobre a cruz? São Paulo é o mais que fala sobre a cruz, né? Vamos ler aqui um pouco essa Bíblia protestante, né? Se tiver algum protestante no canal, respeito a fé de todos. Não concordo com os preceitos e as doutrinas protestantes, mas respeito. Sigam os versículos e capítulos que eu estou passando, estudem, você católico também, para a gente tirar esse medo que muita gente tem medo, né, de comparar as doutrinas, porque tem medo que vive naquele cantinho dele e sossegadinho, não quer sair dali, né? Mas o cabo tem que estudar. Eu busco sempre estudar para cada vez mais minha fé católica ficar enraizada, não é verdade?
São Paulo falando sobre a cruz, ele falou assim, capítulo 1, versículo 18, 1 Coríntios, 1 Coríntios. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Aí no versículo 23 do capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios, ele continua. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. São Paulo continua na mesma carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Pois decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Olha como São Paulo exalta a cruz. São Paulo fala muito sobre a cruz. Tem muitos textos bíblicos, mas esse de Gálatas é fenomenal também. Tem Gálatas capítulo 3, versículo do 1 ao 3. É bom dar uma estudada. Mas esse Gálatas 6, versículo... Vamos pegar do versículo... Do versículo 12. Gálatas 6, do versículo do 12 ao 14. Fala assim. Os que querem impor-lhe a circuncisão são aqueles que estão preocupados em aparecer. Fazem isso para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Repara só o que São Paulo fala. Para não serem perseguidos por causa da cruz. Quem é perseguido hoje, né? Qual é aqueles que são zombados e chamados? Dizem que nós adoramos um Deus morto, né? Olha as palavras como são atuais da Sagrada Escritura, né? De fato, nem mesmo os próprios circuncidados observam a lei. Eles querem que vocês os circuncidem apenas para eles se gloriarem de ter marcado o corpo de vocês. Quanto a mim, que eu não me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. São Paulo exalta a cruz. Ele exalta que um Deus todo-poderoso fez todo tipo de milagre quando andou entre nós. Fez cego ver, fez o leproso sarar, curou o homem da mão seca, curou mulher com hemorragia, levantou mortos, mas o Deus Todo-Poderoso precisou da cruz que era maldita no Velho Testamento. E com o sangue de Cristo, ele a purificou toda a terra e todos nós. Por isso que São Paulo exalta tanto a cruz. Esse texto de Gálatas 6, versículo do 12 ao 14, deixa bem claro. Quanto a mim, eu não me glorio a não ser da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando aqui que os judeus se gloriavam da lei, da circuncisão, e ele só se gloriava da cruz de nosso Senhor Jesus, porque foi por ela, como fala Santo Tomás de Aquino, uma morte tão cruel, escutem bem, uma morte tão cruel, ele nos libertou. É muito forte, né, galera? Entender um pouco sobre as escrituras, perder o medo de estudar a fé católica, perder o medo de estudar a doutrina. Aqui eu não estou acusando religião alguma. Estude a doutrina católica e vocês vão ver que tudo que é pregado dentro da Santa Igreja tem fundamentos bíblicos, tem fundamento na palavra de Deus, tem fundamento em todas as traduções bíblicas evangélicas, as protestantes e também as católicas. Todos os ensinamentos católicos têm fundamento bíblico, sim. A grande questão é, porque muitos de nós não se importamos em estudar a fundo a doutrina, mas se nós estudarmos a fundo a doutrina na Escritura, no Catecismo, nós tiramos essas vendas que tem sobre os nossos olhos. Pois valeu, galera, fiquem com Deus e até a próxima. Católicos na batalha. Amém. Salve Maria, viva Cristo Rei.